Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Você que ligou a televisão agora, os dois primeiros blocos foram com o deputado estadual Neném Almeida, conversou conosco aqui a respeito do mandato. E nesse terceiro bloco, o que vai estar em discussão é meio ambiente, é política ambiental, é a ação do poder público que não encontra eficácia. E isso sempre sob o olhar criterioso de pesquisadores, né? Eu vou lembrar aqui que nós tivemos conversas aqui ontem com o engenheiro agrônomo do INCRA, que é responsável, o INCRA aqui do Acre, que é responsável por fiscalizar as questões, a legislação ambiental nos projetos de assentamento, né? O respeito à legislação ambiental nos projetos de assentamento do INCRA. Vamos lembrar aqui que são 118 projetos de assentamento aqui no Acre e 35 mil famílias. Desses 118 projetos de assentamento no Acre, isso eu estou falando só do projeto de assentamento do INCRA, só para fazer um recorte. Dos 118, 35 são projetos de assentamento diferenciados, que têm uma área de preservação de reserva legal, de uso coletivo, e que essas áreas de reserva legal, de acordo com o servidor do INCRA, essas áreas estão sendo invadidas, desmatadas, queimadas. E aí nós temos um problema. O Amazon é uma organização que observa, digamos que ela tira várias fotografias de perto, acompanha a situação pontualmente. E é com uma representante do Amazon que nós vamos conversar agora, porque tem dados novos a respeito da Amazônia e de queimadas. Vou conversar com a Brenda Brito, que é pesquisadora do Amazon. Tenho o prazer de conversar com a Brenda. Brenda, boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. A Brenda me ouve? Mas já começamos bem o programa com problema de sinal. Mas a gente vai retomar o contato com a Brenda. Brenda, você me ouve agora? Boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, então. Agora eu escuto sim. Brenda, eu queria que você destacasse, o Amazon gera dados, muitos dados. Eu queria que você fizesse recortes específicos em relação ao Acre, dos dados que o Amazon gerou mais recentemente. O que você destacaria dos problemas acreanos? Bem, então, a gente no Amazon, nós somos um instituto de pesquisa não governamental, né, que já atuamos há 30 anos na Amazônia brasileira, e nós temos vários tipos de pesquisa para entender um pouco o que afeta a questão do desmatamento, da conservação das florestas, e também para entender o que pode ser feito para incentivar e ter práticas de desenvolvimento sustentável. Recentemente, a gente publicou um estudo que ele lida com o tema de regularização fundiária, né, que é um tema muito importante quando a gente pensa em várias políticas do ponto de vista de conter desmatamento, né, de promover desenvolvimento, de permitir a geração de renda no campo, né, que é um tema que tem sido aí alvo de muita atenção ultimamente. E nessa pesquisa a gente fez um recorte aí de avaliar de 2016 até o final de 2020, né, qual era o tipo de legislação fundiária que os diferentes estados... Essa internet ainda vai me matar do coração, né? Porque no momento em que a pessoa vai elaborar o argumento, o principal ponto do argumento, o sinal falha. Vamos lá, Brenda, vamos teimando. Você falava a respeito das diferentes legislações que os estados têm. Bom, por aí, você já não vê um problema que nós temos? Aqui na Amazônia, nós não deveríamos ter uma legislação mais homogênea, não? O que a gente identificou é que, de fato, tem muitas diferenças quando a gente analisa a legislação fundiária da União e dos estados. Mas, na prática, isso acontece por conta das diferentes realidades, né, de cada estado, e porque a gente vai ter das terras públicas, parte delas pertencendo a cada estado e parte pertencendo à União. Então, cada um desses atores vai definir como vai fazer essa regularização, se vai fazer, quais são as prioridades,
mas de fato a gente encontrou muitas discrepâncias quando fez essa comparação entre os estados da Amazônia e a legislação federal, que acaba também trazendo mais complexidade, né, se o objetivo é tentar ter políticas mais eficazes. Ô, Brenda, eu não sei se esse sinal vai deixar a gente ter um entendimento adequado a respeito dessa pesquisa. Ô, Brenda, retomamos o contato? Retomamos. Ô, Brenda, Sim. Brenda, vamos fazer o seguinte, olha, do que vocês perceberam, vocês fizeram digamos, uma análise comparativa entre as legislações fundiárias de todos os estados da região norte, que compõem a Amazônia. Ok. Qual é o ajuste que precisa ser feito? O estudo aponta isso? Sim, dependendo do estado, a gente tem diferentes recomendações, e também para a questão da lei federal. No caso específico do Acre, né, a gente avaliou que tem alguns pontos na legislação, ou faltam alguns itens, para que a gente tenha uma legislação fundiária que possa, ao mesmo tempo que promove uma regulação fundiária, que também contribua com o combate ao desmatamento. Esse é um ponto muito importante, porque o que a gente identifica é que muitas vezes o desmatamento que está ocorrendo agora em terras públicas, ele ocorre com a expectativa de que aquela área vai se tornar privada em algum momento. Então, é o que a gente chama desse ciclo da pessoa que invade uma terra pública, desmata para provar que está ocupando e, na sequência, pede um título de terra. Isso a gente sabe que é um processo histórico, isso ocorreu no passado, isso foi incentivado na Amazônia, a gente sabe disso também no período da ditadura militar, mas hoje em dia a gente está falando de uma necessidade muito crucial de a gente parar o desmatamento. Então é muito importante que as legislações fundiárias não permitam mais essa continuidade de ocupação e desmatamento de terra pública. Então a gente tem que ter uma lei que resolva a situação daquelas famílias que estão há décadas esperando e produzindo na terra, mas esperando o título de terra, mas Bom, pelo que a Brenda está colocando, é preciso entender o seguinte, os governos, e aí a União e os governos dos estados têm que ter pulso para poder fazer com que a legislação não seja permissiva, né? Pelo menos esse é o entendimento. Ô, Brenda, retomamos o contato com a Brenda? Por favor, conclua o raciocínio, Brenda. Então, eu acho que é justamente isso, né? A gente precisa de uma legislação, né, que ela... Tem que ter paciência. Eu não sei se o problema é nosso ou se o problema é na internet da Brenda. Brenda, por favor, conclua o seu raciocínio. Vamos ver se essa internet vai nos permitir. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Então, o que a gente defende, né, é que a gente precisa de uma legislação fundiária que resolva esse problema das pendências do passado, das pessoas que ocupam há anos, décadas, terra pública, estão produzindo e aguardando pelo título de terra, porém que essa legislação não permita que áreas públicas no futuro continuem sendo invadidas e desmatadas, porque se a gente não tiver uma barreira para isso, o destino vai ser que toda a floresta seja em algum momento ocupada visando essa privatização. Então a gente tem que botar esse limite e que hoje em dia isso não está colocado, por exemplo, na legislação do Acre, porque não existe uma data limite para essa ocupação acontecer, assim como no estado do Amazonas e outros estados. Então, na teoria, alguém que ocupa uma terra pública amanhã, né, pode ficar nessa área e depois, eventualmente, pedir um título. E isso é um problema se a gente está pensando em barrar desmatamento. Ô Brenda, qual o papel de instituições como o Instituto de Terras do Acre, e imagino que deva ter algo semelhante em outros estados, nesse processo, para fazer esse ajuste que você está apontando? Os institutos de terra, eles podem emitir, por exemplo, instruções normativas, normas internas para regulamentar os processos internos de regularização. No caso do Iteracre, a gente, no estudo, não identificou que essas regras internas estavam estabelecidas para realmente prever como que é esse fluxo do processo de regularização. Então, esse é um ponto que seria importante. Mas a gente vê que o papel mais fundamental seria das assembleias legislativas dos estados,
que aí sim tem esse poder de aprovar novas leis, de reformar a legislação fundiária, e também dos próprios governos estaduais que podem emitir decretos para regulamentar aspectos que ainda não estejam totalmente resolvidos na legislação. E esse tipo de situação, o Imazon, essa situação fundiária como está hoje, ela é permissiva, ela permite, propicia, facilita a quem quer invadir terra, desmatar? Como é que está essa relação entre as questões de regularização fundiária e desmatamento? Vocês fizeram essa relação? O Acre, como é que está a fotografia do Acre nesse aspecto, Brenda? Nós fizemos uma avaliação olhando para toda a Amazônia Legal, né? A gente encontra em torno de 29% de toda a Amazônia Legal ainda não tem uma situação fundiária definida. Isso significa que são terras públicas, mas que ainda não houve aquela decisão sobre qual é o destino dessa terra, se vai ser para criar uma unidade de conservação, se vai ser um assentamento, se vai ser uma titulação. No caso do Acre, essa relação é muito parecida. Em torno de 28% do estado a gente não consegue encontrar informação fundiária, seja porque ainda é terra pública não destinada, ou porque ela pode até ter sido titulada, mas essa informação não está disponível publicamente. E quando a gente olha para toda a Amazônia, nessa área sem definição fundiária, nos últimos anos, nos últimos 7 anos, 40% do desmatamento anual ocorreu nessa área. E é por isso que a gente fala que isso é um indício muito forte de que é uma área pública que está sendo invadida e desmatada, visando uma futura titulação e uma apropriação, né? A gente precisa impedir que esse processo continue acontecendo. Nossa, isso que você está colocando é grave. É uma espécie, para usar uma expressão bem popular, é uma terra de ninguém. É uma terra de ninguém, é uma terra sem dono. Só que tem pessoas que sabem que aquela região ali está nessa condição de terra sem dono e desmata, e talvez são pessoas muito bem informadas, muito bem articuladas, quem sabe com capilaridade dentro de governos que influenciam para que passe uma estrada por ali, e aí nós vamos. O roteiro é esse, né, Brenda? Exatamente. O roteiro que a gente percebe historicamente é esse avanço sobre floresta, sobre... A gente fala realmente que é terra de ninguém, mas é sempre importante lembrar, são áreas que pertencem a todos nós, porque são áreas públicas, né? E que, em geral, quando a gente fala da Amazônia, são florestas públicas, que a própria legislação, a princípio, já entende que não poderiam ser privatizadas, mas que, por outro lado, a gente tem visto nos últimos anos a aprovação de novas leis que acabam abrindo brechas para permitir que áreas ocupadas cada vez mais recentemente acabem podendo ser privatizadas. Então, acaba sendo realmente uma situação em que a gente está vendo o nosso patrimônio público sendo apropriado em detrimento de todos nós, porque quanto mais desmatamento é pior para todos nós, porque isso vai contribuir, como a gente sabe, com problemas como mudanças climáticas, isso reduz a chuva, como os próprios cientistas estão mostrando, isso vai afetar, ao reduzir a chuva, a questão do agronegócio, que depende da irrigação da chuva, acaba afetando a nossa conta de luz, porque os reservatórios com menos chuva ficam mais secos, aumenta a conta de luz. Então, assim, tem várias consequências que a gente já começa a perceber por conta do avanço do desmatamento na Amazônia. E esse ponto fundiário, ele é muito importante. A gente precisa fazer com que essas leis fundiárias tenham mais harmonia com objetivos de redução do desmatamento. Brenda, o nosso tempo acabou. Eu lamento que a internet tenha atrapalhado um pouco a nossa conversa, mas eu queria que você deixasse para uma pessoa que se interessou pelo assunto, o que ela precisa fazer, onde que ela procura esse estudo que vocês divulgaram? Então, nossos estudos, eles estão todos disponíveis no nosso site, que é o www.imazon.org.br. Eles são disponíveis gratuitamente. A gente tem uma análise para toda a Amazônia e também uma análise individual para cada estado, incluindo o estado do Acre. Perfeito. Brenda, parabéns, bom trabalho aí. E tem aqui no Gazeta Entrevista um programa parceiro para debater esse tipo de pesquisa, esse tipo de debate público. A gente precisa fortalecer e qualificar. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada, então, pelo espaço. Bom, e assim nós terminamos a edição de hoje do Gazeta Entrevista.